Bom dia, terceiro ano. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Vamos pegar uma semana de folga aí, hein? Essa semana foi fraco de movimento de atividade, hein? Ontem mesmo só tive Diego e Jamile. O restante ausente. Na segunda-feira foi Diego, Jamile. Segunda não, terça, Tailane. Acho que foi só isso mesmo. Então, se vocês já desistiram, não tem problema não. Vou continuar fazendo o meu. Nossa aula hoje, aula de redação. O texto narrativo, página 120, um assunto bem manjado para vocês que já estão finalizando, né, esse processo de ensino médio. O texto narrativo, basicamente, pessoal, como você já sabe, é contar uma história. Toda vez que você conta uma história, conta alguma coisa, você está se utilizando dos elementos narrativos. Sendo assim, é um texto narrativo. Então é bem comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Contamos sobre a novela, contamos sobre uma briga na rua, e contamos sobre Big Brother, sobre a Fazenda, sobre noticiários. Toda vez que estamos contando algo, estamos narrando algo, estamos nos utilizando do texto narrativo, certo? Então é uma prática bem comum. Assim como o dissertativo a gente pode utilizar no momento de um debate, de uma discussão. O descritivo a gente usa quando está contando também alguma coisa e começa a dizer a aparência daquilo. O narrativo também é bem comum no nosso dia a dia. Mas na hora de produzir um texto narrativo, além de termos os personagens, enredo, nós temos também alguns elementos que são essenciais. Por exemplo, ó, introdução. Na introdução você vai apresentar personagens e as situações em que eles se encontram. Por exemplo, na introdução você diz em que ano aquela história vai acontecer, em que cidade, país, estado, bairro ou cômodo de uma casa, por exemplo, aquela narrativa vai acontecer. Você vai determinar quais são os personagens principais, vai determinar talvez a idade, a aparência dos personagens. Tudo isso é feito na introdução. Depois nós temos a complicação. Complicação é o momento do texto em que se estabelece determinado conflito. Então, ali é o momento que chama a atenção, que prende o leitor ou o ouvinte, no caso, se for um texto narrativo de uma prática oral, para a sua história, certo? Então a complicação pode ser a descoberta de um segredo, um telefonema anônimo, um pedido de resgate, um anúncio de um sequestro, uma notícia ruim. Então a complicação é o momento que a história fica tensa. Depois da complicação e aliada à complicação, nós temos o clímax, que é o ponto culminante da narrativa, que prepara para o desfecho. Por exemplo, quando inicia uma discussão, ali é o clímax. Vamos partir do exemplo, por exemplo. Olha só que legal. A mulher descobriu que está sendo traída pelo marido. E aí, essa descoberta é a complicação. E o clímax é quando ele chega do trabalho, com a cara de inocente, e ela entra em conflito com ele, pergunta, começa a mostrar para ele que já descobriu que não tem mais segredo. Então aquela discussão ali é o clímax, o momento mais alto dentro daquela complicação. E para finalizar, nós temos sempre o desfecho, que pode ser uma solução ou não. No caso dessa discussão, poderia terminar em uma separação, ou quem sabe ela acreditar na versão dele e ficar juntos. Então, o desfecho pode ser algo mais aguardado pelo leitor, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, cabe a quem está produzindo a narrativa. Então, isso aí vocês têm certo conhecimento, é só para refrescar. A atividade de vocês que está no site agora é para fazer justamente um texto narrativo com esses elementos, tudo direitinho, como vocês já sabem fazer. Atividade para casa, para não perdermos o costume. Somente 10 páginas, né? Página 126, a página 136. Quase ninguém faz, né? Mas eu tô aqui na luta. Eu sou guerreiro. Então, pessoal, bom recesso para vocês, o descanso aí que vamos ter. Aproveitem aí da forma que vocês acharem mais correto, com todo o cuidado possível. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.